Vamos lá então, pessoal. Essa é a primeira aula do curso Como Escrever Música ou Contraponto Escolástico, em 12 lições. Eu vou deixar essa aula aberta aqui no meu canal do YouTube para quem quiser assistir e quem se interessar, se inscreva no meu site felipedesage.com/br. O que eu quero fornecer com esse curso? Basicamente, aquilo que eu recebi do meu mestre, Alexei Shegolev, entre outros, que me permitiu passar do estado de um compositor em potência, um arranjador em potência, para um compositor e um arranjador em ato. Ou seja, hoje em dia eu posso escrever as minhas músicas, eu posso arranjar as partituras que eu quero, eu posso trabalhar com este ofício de criação musical, graças a uma série de técnicas que foram se aglutinando àquilo que a gente vai chamar, vamos dizer assim, de um talento, mas o talento sozinho não me bastava. E se ele não te basta, é porque possivelmente você também se encontra neste caso. Então, este curso é para este perfil de músico em potencial, tá certo? Eu já falei num curso anterior, num vídeo anterior, quais são os pré-requisitos para participar desse curso, ou seja, ele não é um curso para iniciantes totais. Você tem que ter pelo menos 3 ferramentas que você tem que conhecer em termos de linguagem teórica. Você tem que saber o que são intervalos, você tem que saber o que são cadências, e eu também me dei conta em fazendo o curso, enquanto eu refazia o curso na minha cabeça, tem uma outra noção que você tem que saber também, que é a noção de acorde, ou seja, o que é uma tríade e o que compõe uma tríade, tá certo? Então, para começar a dar os primeiros passos, veja aí se você tem esses 3 elementos. Se você não tiver, eu te convido a se dirigir a um outro curso que é voltado ao público que ainda não tem esse arcabouço teórico, que se chama Música Sacra, Aprender e Praticar, também no meu site, tá certo? Ou então me manda um e-mail e eu te ensino o que são essas 3 coisas. Acho que não vai levar muito tempo. Mas enfim, hoje o que a gente vai então fazer é dar os primeiros passos no sentido da escrita musical do contraponto. E o nosso curso, como eu disse, ele é baseado em 12 lições, esse primeiro módulo, né? Que são voltadas ao aprendizado do contraponto. Mas a gente vai ter que temperar esse contraponto com alguns outros aspectos. Em primeiro lugar, existem alguns conhecimentos de ordem, digamos assim, filosófica, que você vai ter que ter para entender onde é que a gente está indo. Porque algumas das noções musicais que a gente tem assentada no espírito, vamos dizer assim, do senso comum, elas não só não nos ajudam, como muitas vezes nos atrapalham em alguns casos. Então, quando esse for o caso, a gente vai fazer um pequeno momento filosófico só para corrigir a rota, tá certo? O contraponto em si. E um terceiro momento que é um momento mais agradável, que eu gosto muito pelo menos, que é o momento do baixo. Um momento mais voltado ao arranjo e um pouco mais livre, no qual a gente vai pegar melodias conhecidas, ou de jazz, ou de música popular, e entender como que a gente dá os primeiros passos para tornar essa melodia completada, para musicá-la, vamos dizer assim, tá certo? Então, essa aula tipo, essa primeira aula, a gente vai ter que passar por estes 3 pontos. O primeiro é, então, de tentar entender o que é uma melodia, já que, como eu disse nos vídeos anteriores, o objetivo do curso Como Escrever Música é, obviamente, escrever música. Mas, qual é o próprio da música? Assim como quando eu olho uma pessoa, qual é a primeira coisa que eu observo nela, em geral, né? É o rosto, não é assim? Se você tem uma conta no Facebook, você coloca o que naquela sua bolinha? Você coloca o seu rosto. De igual maneira, a melodia, ela é o rosto da música, de certa forma. Então, o que a gente busca, o nosso ouvido busca quando ele ouve uma música, em geral, é a melodia. Teve até uma querela num dos meus vídeos anteriores em que veio um músico também, né, acho que é Emanuel que chama, e disse que nem toda música é feita de melodia. E de fato, ele tem razão. Mas a música que não tem melodia, as pessoas que buscam, perdão, a música sem melodia, elas em geral são músicos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na verdade, as pessoas não estão buscando aquilo por um interesse extra-musical, mas um interesse musical. Se você pega, por exemplo, compositores de música contemporânea, como Chiarino, ou Pierre Boulez, ou Karlheinz Stockhausen, ou Edgar Varèse, Yann Xenax, enfim, 1 milhão de compositores que não se baseiam na melodia como ponto de partida para a criação deles, é claro que isso existe. Mas se você quiser ouvir aí, digita no YouTube um desses compositores, você vai perceber que muito provavelmente isso não te interessa nem um pouco. Por quê? Porque as pessoas normais, eu espero que
eu esteja me dirigindo aqui a pessoas normais deste ponto de vista, você não precisa ser normal em tudo, como eu também não sou, mas as pessoas normais do ponto de vista musical não buscam uma música por aquilo que a música é e, em algo que a música está fechada, algo que a música contenha fechado em si. Mas elas buscam a música como buscam qualquer outra coisa, ou seja, com vistas a algo que não é este objeto em questão. Ou seja, se eu busco um copo d'água, eu busco porque eu tenho sede, para que essa água entre em contato com a minha sede. Se eu busco uma música, eu busco porque essa música é capaz de fazer certa coisa na minha vida que não é a música, ou seja, não fica estacionado ali. Ora, neste contraponto, por um outro lado, as pessoas que buscam a música sem melodia, em geral, se interessam por isso, porque essa música desperta algo como um interesse intelectual. Ou seja, eu estou interessado na música em si. Bom, o objetivo deste curso aqui não é se voltar a músicos em si, né? Eu já falei no vídeo anterior, esse curso não é voltado para gênios. Esse curso aqui é voltado para quem entende que o ofício de compositor, de criador musical, é um ofício artesanal que envolve uma ciência, um conhecimento prático que precisa ser dominado se você quiser exercê-lo. É só isso, tá certo? O departamento da genialidade a gente vai deixar em outros canais aí do YouTube. Então, o que é uma melodia? O que é esse ponto de partida aí do nosso trabalho? Se você já teve aulas de música numa faculdade ou num conservatório, talvez um professor já tenha dito para você que música é som organizado. Ora, essa resposta basta? Para mim, ela basta enquanto descrição. Mas uma descrição não é uma definição. Veja só, se eu disser assim, quem é Johann Sebastian Bach? Johann Sebastian Bach é um alemão. Isso define Johann Sebastian Bach? Não, né? Isso descreve Bach. De igual forma, som organizado não é que está errado, mas isso não define, isso só descreve. Por quê? Existem outras coisas que são som organizado e que não são música. Se você já passou diante de uma obra, você vê que o som das britadeiras, o som do martelo, o som do trator é organizado, mas isso não é musical, só por conta dessa organização. Então, tende a haver uma diferença entre som musical e som não musical que justifica a gente usar a palavra melodia para falar disso aqui e não para o som da britadeira, não é assim? Qual é essa diferença? Quem explica isso para a gente da melhor forma é o Vitor Zuckerkandl, num livro recomendado pelo professor Olavo de Carvalho como uma das maiores obras da humanidade, se eu não estou exagerando, que se chama Sound and Symbol. Vou pegar aqui para você. Um livro que, na minha opinião, todo músico deveria ter em casa e lê-lo assim com calma ao longo da sua vida de músico. Muitos dos pontos filosóficos sobre música vão ser extraídos deste livro aqui. E o que ele fala quando ele tenta buscar a definição de melodia? A melodia vai se diferenciar de outros sons organizados porque ela é não só som, mas ela é tom organizado. O que isso quer dizer? O tom se diferencia do som, presta atenção, isso aqui é fundamental, tá? Pelo seu caráter dinâmico. O tom se diferencia do som pelo seu caráter dinâmico, que não existe no som. Eu vou explicar isso com um exemplo que me ajudou a entender quando eu li isso pela primeira vez e não entendi. Veja só, pega uma palavra, juntando as letras R, A, T, O, rato. O que isso evoca na sua cabeça? Isso evoca um animal peludo, dentuço, com um rabo, meio nojento, né? Essas 4 letras se organizaram de tal modo que elas poderiam produzir na sua imaginação a alusão a um objeto da realidade. Se eu pego essas 4 letras, eu as reorganizo. Eu coloco A, T, O, R. Ator. Ora, essas mesmas 4 letras foram reorganizadas e estão me remetendo agora não a um animal peludo, mas a uma pessoa que tem esse ofício de enganar as pessoas, como diz Platão. Então, com essa mesma reorganização das letras, eu pude evocar um fenômeno totalmente diferente da realidade.
ou seja, externo àquelas letras, transcendendo aquelas letras. E na música? Na música, o que diferencia esses sons sonoros desses sons tonais será a capacidade dos sons remeterem-se uns aos outros, em vez de remeterem a objetos da realidade. Olha só isso aqui. Não te parece que falta algo aqui que conclua essa frase? Nesse encadeamento de notas que estão para o mundo das palavras como as letras, né? Ou seja, as notas corresponderiam um pouco às letras, o encadeamento de notas forma melodias que corresponderiam às palavras no mundo da linguagem. Mas elas se diferenciam das palavras porque elas não estão remetendo a objetos da realidade. Muitos compositores tentaram fazer poemas sinfônicos que nos evocam histórias, mas o problema é que cada pessoa que ouve um poema sinfônico, você ouve Romeu e Julieta do Mendelssohn, a não ser que você já tenha lido Romeu e Julieta, já conheça a história, cada um pensa numa coisa diferente. E se você não sabe que aquele poema sinfônico era Romeu e Julieta, você pode pensar numa história que não tem nada a ver com um casal de amantes, tá certo? Então, a melodia, ela contém uma força de articulação entre os tons, ou seja, os tons são notas que possuem um caráter dinâmico. Os tons são sons, perdão, que possuem um caráter dinâmico. Ou seja, nota é uma palavra um pouco mais pobre para aquilo que a gente está chamando de tom, que se diferencia dos sons por essa força de articulação entre eles, essa força significativa. Lembra que eu peguei 4 letras para formar 2 palavras diferentes? Eu peguei A, T, O e R. Ora, se eu pego essas mesmas 4 letras e eu as reorganizo de modo a formar, sei lá, A-O-R-T, eu tenho agora aort. Salvo engano, isso não quer dizer nada na realidade. E em que eu penso, então? Eu penso nessas letras. Não é assim? Eu fico pensando no som delas. Aort, aort. Não me vem nada na memória. Pois, de igual forma, se eu pego essas mesmas notas aqui e eu as toco numa outra ordem, eu posso também formar outras palavras, como por exemplo, uma outra palavra, ou eu posso também formar essa cacofonia como a palavra aort. O que isso quer dizer? Para onde vai? Não sei. Pois bem, isso aqui é um contra-exemplo do que seja melodia e isso aqui é um pequeno exemplo singelo do que seja uma melodia. Ou seja, a melodia é esse discurso, esse encadeamento de tons que tem uma capacidade de aglutinar um sentido. E este sentido poderá nos transcender no nosso espírito, na nossa imaginação, na nossa memória, a coisas exteriores ao universo da música. O que eu estou querendo dizer com isso? Em geral, eu estou falando de sentimentos. Num primeiro momento, assim, vamos começar pegando leve, vamos falar de sentimentos. A música é capaz, e ela tem esse dever mesmo, de evocar certos sentimentos, evitar certos outros, dependendo do contexto, né? E produzir na gente certos estados que nos ajudem a fazer certas coisas, ajudem a evitar certas outras. Existe música que nos ajuda a trabalhar em ofícios braçais, existe música que nos ajuda a rezar, existe música que nos ajuda a conquistar uma pessoa que a gente ama, né? Etc, etc, etc. Todas essas potências da música estão contidas na capacidade que o compositor tem de encadear os tons de modo a, digamos assim, fazer florescer esses potenciais. Tá certo? Eu não sei se eu fui muito sintético nessa minha explicação, se eu deixei coisas caírem pelo caminho. Eu gostaria que você me dissesse aí na seção dos comentários se ficou claro ou não. Se não ficou claro, eu posso explicar de novo. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa entender qual é o objetivo do nosso curso. O objetivo do nosso curso é ser capaz de fazer isso, essas melodias, tá certo? Então, como que se faz uma melodia? Muitas pessoas, muitas me perguntam
quando eu digo que eu componho música, se isso é algo que se aprende, se não basta ter uma inspiração, se não basta ser alguém inspirado. E a resposta é sim e não. Por quê? Porque de fato há um elemento do trabalho do criador, do criador artístico, quero dizer, que diz respeito à inspiração, ou seja, algo que você não sabe de onde veio, você não criou intencionalmente e que te é meio que dado, uma ideia, né? Mas essa ideia, em geral, e isso é algo que eu conversei com muitos compositores e eles sempre concordaram comigo até agora, em geral essas ideias são bastante curtas. É algo como assim, 5 segundos de música. Como, por exemplo, vamos continuar na mesma. Isso aqui é bonito? É bonito, é bacana, né? Mas você precisa de algo mais para que isso fique de pé, né? É como se a inspiração fosse mais ou menos uma bela parede de uma casa. Você não pode morar ainda nela, você precisa de todo o resto, mas digamos que você constrói todo o resto só porque você gosta muito daquela parede. Ou seja, você faz uma parede da casa em tijolos dourados, né? E todo o resto se justifica um pouco só para que você possa se abrigar nessa casa. Mas ele não é tão fundamental, ou ele deriva dessa parede. Então, a continuação dessa melodia, né? Então, esse é um pouco o objetivo aqui. Vamos passar para o segundo ponto da nossa lição de hoje, que é o contraponto propriamente dito, tá certo? Se você está assistindo esse curso já diretamente como aluno inscrito no site, você já tem essa apostila aqui da primeira lição. Todas as aulas terão, então, exercícios e lições para você poder progredir, né? E os exercícios é importante que você os faça e me envie para que eu os corrija, tá certo? Vamos então tomar conhecimento do nosso material. A primeira folha que você tem aí e que você deve tratar com todo carinho, se eu fosse você, eu a emoldurava. É isso aqui, a tabela de correção do como escrever música. São todas as regras que vão servir mais ou menos para você como uma espécie de tutor, como o tutor serve para a árvore poder crescer, ou seja, ele mostra o caminho reto e aí um certo dia a árvore já cresceu tão belamente para cima que ela não precisa mais do tutor, você pode simplesmente rasgar essas regras e você já as tem no seu coração de compositor. Por enquanto, você precisa delas, né? E eu guardaria-as num lugar bastante visível e protegido, tá certo? Olha só, é importante que você leia essa nossa apostila, né, a apostila da primeira lição. Eu não vou ler a apostila em extenso, eu deixo que você a leia e se tiver dúvidas me pergunte, tá certo? Mas a gente vai se ater a certos pontos que são essenciais, né? E que, do meu ponto de vista, se ninguém tivesse dito essas coisas para mim, eu nunca poderia ter entendido a composição musical um pouco mais além, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, contraponto significa eu pegar um cantus firmus, ou seja, uma melodia que me é dada, né? Por exemplo, isso aqui, e escrever sobre essa melodia uma segunda melodia. O cantus firmus, ele vem de onde? De onde vem esse cantus firmus? Ora, a gente pode encarar o cantus firmus como o nosso laço que nos mantém ligados à tradição. A gente não sabe de onde eles vêm. Eles vêm de muito longe. Todos os métodos de contraponto da história trazem cantos firmos. Alguns deles, como o próprio nome já diz, cantos firmos é de uma tradição eclesiástica, né, do canto gregoriano. Alguns são criação de certos professores de contraponto. Isso aqui não nos interessa, mas o que interessa a gente é a gente saber que a nossa criação musical vai sempre repousar sobre algum pilar já existente. Neste caso aqui, o cantus firmus. Quando eu for dar o segundo módulo desse curso, o nosso pilar será, sobretudo, o texto. O nosso objetivo será escrever música vocal. Mas, enfim, eu queria que você soubesse isso e que você saiba que as nossas 12 aulas elas vão contemplar 5 espécies de contraponto. O que são espécies? Espécies é, basicamente, quantas notas eu vou sobrepor a este meu cantus firmus. Eu vou sobrepor uma. Então, isso é um contraponto de primeira espécie. Eu vou
sobrepor o dobro, esse é um contraponto de segunda espécie. Eu vou contrapor o quádruplo, ou seja, 4 notas por nota do canto dos firmes. Esse aqui é um contraponto de terceira espécie. E assim por diante, tá certo? E isso vai me permitir chegar até o vislumbre de uma melodia de verdade. Coisas que eu quero chamar a atenção aqui na primeira aula, na primeira lição de contraponto. Quais são os intervalos que eu posso escrever? Eu posso escrever todas as consonâncias que eu chamo de ricas, a terça e a sexta, com um ponto de atenção aqui. A terça e a sexta são ricas porque elas acusticamente têm mais, digamos assim, gordura. Elas são mais densas, elas são mais espessas e elas são mais agradáveis ao ouvido. É um dado objetivo esse, tá certo? Então, é por isso que elas são intervalos ricos. Muitos compositores, como Claude Debussy, Olivier Messiaen, falam dessa riqueza do intervalo de sexta, especificamente. Aqui, ponto, ele é o intervalo de best, tá bom? E as consonâncias vazias ou pobres, que são a quinta e oitava. Se você tem a sorte de ter um piano na sua casa, ou um teclado, ou um órgão, eu te sugiro que você faça esse teste assim. Fique ouvindo, ouça esses intervalos e perceba se não há uma certa hierarquia de valor entre eles. Na verdade, o melhor conselho é assim: faça os seus exercícios de contraponto com um piano, né, ou com um órgão, ou com um teclado, mas evite fazê-los no computador, porque o principal objetivo do contraponto aqui de primeira espécie é você entender a hierarquia de valores entre os diversos intervalos. Isso aqui é o pulo do gato, tá certo? Então, se você aproveitar para entender isso agora, você vai poder avançar bem rápido, tá certo? Então, os intervalos permitidos de uma voz contra a outra, que eu chamo de intervalos harmônicos, são terça, maior ou menor, tanto faz, sexta, maior ou menor, tanto faz, quinta justa, oitava justa. Intervalos proibidos, basicamente todos os outros. Segunda, quarta aumentada, quarta justa também, atenção. Eu sempre vejo os alunos, e eu também quando eu era aluno eu escrevia quarta achando que era uma consonância, porque é uma simples inversão da quinta, enfim. Não, é uma dissonância. E se eu vir muitas quartas sendo escritas aí, a gente vai apostar uma Coca-Cola para cada quarta justa. E as sétimas? Não rola, tá certo? Não é o momento ainda, vai chegar. Tudo é permitido na música quando a gente entende o sentido desse tudo, tá certo? Do ponto de vista melódico, todos os intervalos são permitidos, exceto, é mais fácil falar do que não é permitido, a sétima, ou seja, no seio de uma mesma voz, eu não posso fazer isso aqui. Ou seja, do, si, por enquanto não, nem a quarta aumentada, o famoso trítono. Fá, si, o famoso trítono ou diabolo sin música, como se dizia na Idade Média, assim como qualquer intervalo ou notas alheias à tonalidade na qual eu estou. Se você está em Dó maior, não vai colocar nenhum sustenido ou bemol aí para fazer firula. Se você estiver em Lá menor, ou seja, o parente triste de Dó maior, aí você vai poder e mesmo deve escrever uma sensível, ou seja, Sol sustenido para resolver em Lá menor. E eu queria que você lembrasse disso aqui. Uma boa melodia se caracteriza fundamentalmente pelo movimento conjunto. Um grande professor que eu tive, Ricardo Rizek, dizia o seguinte: a boa melodia, ela quase ferve em graus conjuntos e os saltos ou graus disjuntos vêm só temperar, é a água fria que vem temperar para impedir que a água ferva, que a água da melodia ferva. Mas o que esquenta mesmo é o grau conjunto, tá certo? Guarde isso na sua cabeça. Alguns outros detalhes, a gente poderia chamar mesmo de segredos, são esses os pontos que eu falava agora há pouco, que se eu não tivesse ouvido isso da boca de um mestre, eu nunca teria adivinhado isso sozinho, eu acho.
Vamos lá. Primeiro detalhe: o âmbito de uma boa linha melódica não é jamais inferior a uma sexta. O que isso quer dizer, âmbito? O âmbito é quando eu pego a nota mais grave da minha melodia, comparo-a com a nota mais aguda e vejo qual é o intervalo que eu tenho entre essas duas notas, a mais grave e a mais aguda. Então, se eu tenho essa melodia aqui, a nota mais grave que eu tive foi o Ré, a nota mais aguda que eu tive é o Si. Ora, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eu tenho uma sexta. E o que é interessante é que, se você comparar no repertório, você vai ver que isso acontece em todo o grande repertório. Toda boa melodia ela está contida num âmbito de pelo menos uma sexta. Vamos pegar aí qualquer exemplo? Olha só. Sexta. Mais um. Isso aqui é Bach, hein? Pequeno livro de Ana Madalena. Vamos pegar Chopin. Isso aqui é um estudo de Chopin. Sexta. Vou pegar a Wagner agora. Prelúdio de Tristão e Isolda. Sexta. E assim, em todo o repertório, eu posso apostar com você que quase todas as boas melodias que você gosta, elas estão contidas num âmbito de sexta. Eu fiz esse teste há muito tempo atrás e cheguei a essa conclusão. Segundo detalhe, toda boa linha melódica deve comportar um ápice. Pensa numa paisagem que você gosta, uma paisagem bela. Pensemos, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma bela cidade quando a gente olha, né, o seu panorama. Não é comum a gente guardar na nossa memória o Corcovado, né, ou o Morro dos Dois Irmãos, ou seja, um grande ápice na paisagem e um pequeno ápice, né, num outro ponto da paisagem. De igual modo, você pega assim, os Alpes. Os Alpes constituem uma bela paisagem e a coisa que mais fica gravada na nossa memória quando a gente o olha é o Mont Blanc, né? Aquele grande ápice no meio de uma cadeia um pouco mais baixa, né? De igual forma, a melodia ela também chama a nossa atenção, ela solicita a nossa memória quando a gente é capaz de escrever um ponto que é mais agudo. E, em geral, ele não está nem no começo nem no fim, mas ele está encaixado em algum ponto do meio, tá certo? Como, por exemplo, nesse do Chopin, né? Lá, sol, do, si, lá, sol, ré, mi, fá, sol, fá, mi. Ou seja, esse pequeno ápice aqui é o que vai ficar um pouco na nossa memória, não é assim? Terceiro detalhe, devemos evitar dois movimentos consecutivos disjuntos na mesma direção. Falando assim fica complicado, mas é basicamente o bom e velho arpejo. Né? Por que por enquanto isso é proibido? Porque o arpejo está para a melodia como a lua está para o sol, ou seja, é uma entidade oposta à melodia e que tem uma função no discurso musical que é super importante, mas da qual eu vou tentar não me servir agora para eu poder dominar só a melodia e me servir do arpejo quando ele for necessário, como essa oposição entre sol e lua, tá certo? Quarto detalhe, ainda que a terça não seja um intervalo grande, devemos considerá-la sim como um movimento disjunto. Quinto, em um caso difícil, você pode repetir uma semibreve de um compasso para o outro, mas em geral a gente deve evitar isso. Todas as notas que a gente for escrever no nosso exercício devem ser variadas, tá certo? Então eu dei uma pincelada aí na apostila da primeira aula, mas se você tiver qualquer dúvida, me escreva aí na região dos comentários, que eu respondo com muito prazer. Vamos então tentar fazer um primeiro exercício. Você pega aí, se você está assistindo pelo site, você tem na apostila da primeira lição o TP, Trabalho Prático, número 1, como escrever música. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a linha de baixo,
que é o meu cantus firmus. Você está reparando que temos uma clave de Fá. Se é em clave de Fá, você já sabe uma coisa. Dentre as 4 vozes que pode haver nos exercícios de contraponto, baixo, tenor, contralto, soprano, se está em clave de Fá, é baixo. Se está em clave de Sol, com um oitinho embaixo da clave de Sol, como no caso do 4º exercício, é tenor. E se está em clave de Sol, pode ser contralto, pode ser soprano. Eu vou tentar lembrar de deixar na apostila também uma tabelinha para você lembrar do âmbito, da tessitura de cada uma das vozes. Isso é muito importante de ser obedecido se você quiser escrever boa música. Vamos então descobrir esse cantus firmus aí, olha só. Do, sol, lá, fá, sol, fá, mi, ré, do. Percebe que tem um ápice essa melodia? Do, sol, lá. É ele que fica guardado na nossa memória, né? Enfim, fecha parênteses. Eu vou mostrar aqui de maneira condensada, né, uma série de dicas que eu utilizo para escrever uma melodia num exercício de contraponto. A primeira coisa é o movimento contrário. É o melhor tipo de movimento quando eu quero criar uma melodia independente do meu cantus firmus. E basicamente eu sempre quero fazer isso. Eu sempre quero que a melodia que eu crie, embora ela derive, né, ela se baseie no cantus firmus, ela nasça graças ao cantus firmus, ela é, no entanto, um ente independente. E como que eu mostro essa independência? Pelo movimento contrário. Ou seja, se o cantus firmus sobe, a minha melodia desce. Tá certo? Basicamente esse é o princípio. Sendo assim, eu vou partir de um ponto da minha melodia do qual eu possa descer. Ou seja, se o meu baixo está fazendo do, sol, lá, eu vou partir de um ponto da minha voz, e eu escolhi aqui soprano, para eu ter uma tessitura um pouco mais pro agudo. Eu vou escolher um ponto que me permita descer. Eu escolho a nota Dó do terceiro espaço, como você pode ver aí no exemplo que eu já fiz, que eu já respondi na sua apostila. Porque no compasso seguinte eu posso descer muito naturalmente fazendo isso aqui. E aí, um exercício mental que eu tenho que fazer sempre, constantemente, até que isso fique natural no meu espírito, eu conto qual é o intervalo que eu tenho. Dó, Dó no primeiro compasso, eu tenho oitava. Sol, Si no segundo compasso, Sol, Lá, Si, eu tenho uma terça. A terça é permitida? Sim, a terça é permitida. É um intervalo rico ou pobre? É um intervalo rico. Em seguida, eu posso continuar descendo em movimento contrário, não é? Eu tenho aqui um intervalo de Lá e Lá, isso é uma oitava, é possível, mas a oitava assim não é o must dos intervalos. Lembra que é um intervalo, é uma consonância, então é permitido, mas é pobre, é vazio. Se eu subir, eu tenho uma vez mais uma terça. E eu guardo essa riqueza harmônica aqui entre as duas vozes. Do, si, do. E olha só, agora o meu baixo desce, né? Assim, ele vai de Lá para Fá. Se o meu baixo vai de Lá para Fá, eu vou tentar aproveitar e continuar subindo com o meu soprano. E veja, eu posso preservar o grau conjunto. Lembra que é o grau conjunto que esquenta a melodia? Que intervalo que eu tenho aqui? Fá, Ré. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Se você não tem os intervalos assim, de cor, não é grave, tá certo? Mas tenta, por favor, criar esse hábito de intuir os intervalos, porque isso aqui, para ser compositor, para ser arranjador, é fundamental. Eu tenho uma sexta. O que eu faço agora? O baixo está subindo do quarto para o quinto compasso, eu posso descer. Quinto
intervalo eu tenho aqui? Sol, Sol no baixo, Dó no soprano. Sol, Lá, Si, Dó. A quarta é uma consonância e uma dissonância. É uma dissonância, então eu não posso. Mas eu posso continuar subindo e eu terei um intervalo de sexta. Sol e Mi. E veja que bacana. Do, Si, Do, Ré, Mi. Eu estou conduzindo a minha melodia para algo que me faz pensar num ápice, ao ponto mais agudo da melodia, pensando do ponto de vista da soprano. Se você não tem a tessitura das notas, das vozes bem guardada na sua cabeça, não tem problema, só dá uma olhada na tabelinha ali que eu coloquei que eu vou colocar na apostila das tessituras das vozes. Então, eu fiz do, si, do, ré, mi. Parece bom. Cheguei no meu ápice. O que eu faço agora? Sinceramente, não sei. Mas o que eu sei sempre? Que eu sempre tenho que concluir o meu exercício fazendo no penúltimo compasso a sensível da tonalidade. Até esqueci de perguntar, em que tonalidade estamos? Estamos em Dó maior. Dó. Qual é a sensível de Dó? Seria interessante que você soubesse qual é a sensível de cada tonalidade. É basicamente o sétimo grau. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então eu tenho que ter no penúltimo compasso, em geral, na maioria dos casos, a sensível, que aqui no caso é Si. E se eu tenho Si, depois o meu baixo desce de Ré para Dó, e eu vou resolver em Si, Dó. Eu resolvo essa sensível. O caráter dinâmico, lembra que o Vitor Zucker, quando ele falava de caráter dinâmico, o caráter dinâmico da nota Si nos impele a resolver em Dó. Então, eu já tenho aí quase tudo feito, me faltam só 2 compassos. O que eu faço nesses 2 compassos? Olha só. Ah, eis aí o que eu encontrei. Eu encontrei um jeito de poder compensar esse ápice que eu tinha feito, passando um pouco para a região um pouco mais sombria, um pouco mais grave da minha voz de soprano. E aí esse ápice fica bem guardado na minha memória. Do, si, do, ré, mi, lá, sol, si, do. Que intervalos eu fiz aqui? Lá no soprano, contra Fá, isso é o intervalo de Fá, Sol, Lá, terça. Depois, Sol, Mi, Fá, Sol, terça. Também. Terça, terça, vindo em paralelismo aqui. Será que é bom isso? Eu poderia talvez fazer um movimento contrário. Lembra que o movimento contrário é o que mais nos mostra a independência das vozes? Poderia ser bom. Eu teria nesse caso Lá, Mi no baixo e Si. Eu estou no antepenúltimo compasso, tá? Eu teria Mi e Si e teria intervalo de quinta. Seria interessante. Mas, qual é o problema? Voltemos ali na apostila para ver os detalhes. Primeiro detalhe, leia aí. O âmbito de uma boa linha melódica não é jamais inferior a uma sexta. Qual seria, nesse caso, a nota mais aguda que eu teria escrito? É o meu Mi, né? Qual seria a nota mais grave? O meu Lá do compasso logo a seguir. Mi, Lá, isso dá Mi, Ré, Dó, Si, Lá, dá uma quinta. Ficaria com o âmbito de quinta e não de sexta. Então eu prefiro, em detrimento da independência das vozes, eu prefiro ter um âmbito um pouco mais largo, um pouco mais amplo e ter essa melodia no âmbito de sexta. Eu recomendo que você sempre cante as suas melodias, tá certo? Cante a melodia, cante o cantos firmes, para tentar fazer com que isso
se torne um evento de descoberta também do solfejo, da harmonia e do próprio caráter acústico das suas criações, tá certo? Então eu faço o exercício e canto do, si, do, ré, mi, lá, sol, si, do. Você diz assim, eu canto mal, eu digo, não tem problema, eu também. Meu objetivo aqui não é cantar direito, o objetivo aqui é você entender o que está acontecendo, tá certo? Então, eu fiz esse exemplo de exercício a jato, meio de propósito, mas eu não queria que você achasse que você precisa fazer o seu exercício a jato. Quando passei por esse ensinamento, eu levava um bom tempo até fazer o meu exercício, né? Às vezes 1 hora até para entender o que estava acontecendo. E, inclusive, bom, eu já falei nos pré-requisitos desse curso que você precisa de tempo para fazer os exercícios. Se você não puder fazer os 4, não é muito grave. Prefira fazer menos exercícios fazendo-os bem do que fazer os 4 tendo que correr, tá certo? Para essa semana de aula, você não precisa fazer os 4 porque eu já fiz um, você tem 3. O segundo também está em Dó maior e é o mesmo cantos firmos, só que na voz de soprano, e você vai fazer a voz de baixo. E os exercícios 3 e 4, eles estão em Dó menor. Atenção! Atenção, quando a gente está em tonalidade menor, você tem que lembrar dessa necessidade da sensível no penúltimo compasso. E para isso você tem que transformar a nota Si, que nessa tonalidade bemol, você tem que transformá-la em Si B quadro. Essa é a única alteração que você pode fazer. E lembrando que você tem que evitar os intervalos aumentados. Se ficou muita informação, não tem problema, porque a primeira bateria de exercícios é aquela feita para a gente errar o máximo possível e entender na segunda bateria o que é um exercício feito com correção. Tá certo? Será que ficou muito longa essa primeira aula? Será que você ainda tem paciência e tempo para a nossa parte bônus, a que eu mais gosto, mais divertida para mim, que é o momento dos baixos? Vamos tentar? Se você não estiver muito cansado. Eu queria mostrar então para você, a gente fez hoje já uma definição que nos ajude a melhor entender, em termos, digamos assim, filosóficos, o que é uma melodia, né? A gente entendeu quais são as bases do contraponto a duas vozes de primeira espécie e fez um exercício, você vai fazer os outros. E agora vamos passar para um momento um pouco mais relax e agradável, que é o momento dos baixos. E em que consiste isso aqui? É o seguinte, é um pequeno exercício que a gente vai fazer junto no começo e depois você vai fazer os seus, no qual eu te dou uma melodia famosa com os acordes e a gente vai tentar criar a linha de baixo para ela. Por que a linha de baixo? Por que não qualquer outra coisa? Porque a linha de baixo é o primeiro passo que eu dou quando eu quero, digamos assim, transformar a minha melodia, fazendo com que ela passe do estado de uma sementinha para de uma árvore em flor. O responsável por isso é essa aliança entre a melodia e a linha de baixo. E para isso a gente tem que entender, então, as 4 regras de ouro de uma boa linha de baixo, que estão aí na sua apostila. Primeira regra: baixo mais melodia é igual a tudo, toda a música. A música está contida ali, de modo que as outras vozes, os outros instrumentos não são essenciais. Ou seja, você tem que ter uma cabeça de arranjador nesse sentido. É assim, ó, eu só tenho a linha de baixo e a melodia, e as outras não são necessárias para que eu entenda o resto, para que eu entenda o sentido dessa obra, né? Não diga assim, não, depois eu vou colocar alguma coisa no tenor e no contralto, ou vou dar para o saxofonista fazer um negócio e vai ficar claro. Não, faça essa aposta sóbria e você vai ver como que isso vai fazer florescer a sua obra. Segundo ponto, quando a melodia cala, o baixo fala. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda melodia ela respira, né? Toda melodia tem que parar em algum momento. Você viu? A melodia respirou em 2 momentos aqui. Nesses 2 momentos, é claro que o cantor vai respirar, ou o saxofonista, ou o violonista, ou alguém vai respirar, mas tem que estar havendo um movimento
que continue, digamos assim, o fluxo. A coisa flui, como diria um amigo. E o responsável por isso é o baixo. Então ele vai tomar a dianteira durante esse tempo em que a melodia principal respira. Terceiro ponto. Quando a harmonia muda, ou seja, quando eu mudo de acorde, o movimento do baixo é sempre conjunto. Você tem que, sempre que o acorde muda, mostrar essa mudança por um movimento conjunto. Eu vou tentar explicar isso com mais calma numa próxima aula. Por que que é assim? E quarto ponto, quando há uma cadência, o movimento é disjunto. É a única mudança de harmonia na qual eu tenho que fazer um movimento disjunto para marcar a minha cadência, marcar o fim da minha obra. Do, Fá. Entendeu? Muito bem. Então, aproveitando que eu peguei essa melodia aí já para começar, utilizemos ela, o famoso Love Me Tender. Love me tender, not at all, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. E por aí vai. Então, lembremos, hein? Vamos tentar usar essas 4 regras e fazer a nossa linha de baixo. Não tente fazer nada genial, tá certo? Eu já disse aqui, ó, se você é um gênio, esse curso não é para você. Esse curso aqui é para artesãos. Eu preciso então que haja uma complementaridade entre o baixo e a melodia, do ponto de vista harmônico, em primeiro lugar. Então, o que quer dizer esse F marcado aqui em cima? Eu espero que você saiba, se não souber, alarme, me peça para eu te explicar. Acorde de Fá maior. Então, a minha melodia está cantando no primeiro tempo, e é só o primeiro tempo que me importa nesse sentido da completude harmônica, ela está cantando Dó. Ora, eu vou ter que então no baixo cantar uma outra nota deste acorde com vistas a essa completude harmônica. E no primeiro tempo da música, eu não vou me colocar 1000 questões, é Fá, tá certo? Então é... Depois, segundo compasso, a harmonia muda, não muda? Qual que é o acorde? GM. GM minúsculo. Sol menor. Eu espero que você saiba, Sol menor é composto das notas Sol, Si bemol, Ré. Se você não sabe isso, me avisa que eu preciso fazer uma reexplicação particular para você. Posso fazer sem nenhum problema, com a maior alegria. Mas aqui eu vou me permitir seguir o barco. Então, qual dessas notas aí a melodia está cantando? E sempre assim, ela está cantando no primeiro tempo do compasso. É só isso que me importa, o primeiro tempo. Está cantando Sol. Então o meu baixo não vai cantar Sol. Eu vou completar a harmonia do acorde. Qual que é a nota que eu vou escolher por excelência? Em termos de hierarquia de valores, eu vou escolher a terça do acorde na maior parte dos casos. Porque a terça, ela enfatiza o caráter do acorde, a identidade do acorde, mais perfeitamente do que a quinta do acorde. Tá certo? Então, vai ficar basicamente isso aqui. Tá certo? But, vejam aqui, terceira regra de ouro. Se a harmonia muda, o movimento do baixo é conjunto, ou seja, graus vizinhos. De Fá a Si eu não tenho um grau vizinho, mas eu tenho um grau disjunto. Como que eu vou resolver esse problema? É muito fácil. Eu vou daí, dessa necessidade, fazer nascer o ritmo da minha linha de baixo. Eu proponho que seja isso aqui. Fá, Lá, Si. Fá como mínima pontuada, Lá como semínima. Ou seja, entende? Eu poderia ter feito como duas mínimas? Poderia. Poderia também. Fica a seu gosto. Depois, ainda no segundo compasso, eu tenho um segundo acorde. Qual é? É o de Sol. Não menor, mas maior com sétima. G7. O que muda entre Sol menor e Sol maior? É justamente a terça, que passa de Si bemol a Si B quadro. Então, não tem muitas perguntas a me colocar, é simplesmente... Si bemol, Si B quadro. Então fica Si bemol como mínima, Si B quadro como mínima. E no compasso seguinte, eu tenho
Dó, C7, Dó com sétima. E a minha melodia está fazendo Fá, Mi, Ré, Mi, Fá. Não é nem nota do acorde esse Fá, né? É aquilo que a gente chama, e que a gente vai estudar mais em detalhe mais tarde, uma nota ornamental. Então, se nem a melodia está fazendo uma nota do acorde, o baixo tem que estar muito claro no sentido da harmonia. Então, ele vai fazer aquilo que é mais claro no sentido da harmonia, que é a fundamental. Qual é a fundamental do acorde de Dó maior com sétima? É muito bem Dó maior. De modo que eu tenho uma linha cromática aqui, né? Linha cromática é quando eu passo por todas as teclas do piano, por assim dizer. Si, Dó. E no quarto compasso, a melodia volta para Fá maior e ela está repousando na nota Fá. Ora, se a melodia está cantando a nota Fá, é melhor que o baixo não enuncie também Fá mais uma segunda nota aí do acorde para completar a coisa. E, como eu acabei de dizer, qual que é a nota que eu prefiro na tríade que eu devo enaltecer? É a terça. Olha só. Isso aqui tem mais cara de um acorde do que isso aqui. Isso aqui parece só uma nota. Muito bem, então eu tenho Lá. Só que, lembra da terceira regrinha de ouro? Se a harmonia muda, o movimento do baixo é conjunto. De Dó a Lá, eu tenho movimento disjunto, eu espero que você tenha dito. Então eu vou ter que fazer uma nota entre essas duas. Ora, cai muito bem porque Dó com sétima é composto de quais notas? Dó, Mi, Sol, Si bemol. Então eu posso fazer Dó, Si, Lá. Então, eu tenho no terceiro compasso Dó como mínima pontuada e Si bemol como semínima, chegando em Lá. Ou Dó como mínima, Si bemol como mínima, chegando em Lá. Isso dá o seguinte. Tcharam! Muito bem, só me falta uma coisa. A melodia calou. Tá vendo que tem 2 tempos de silêncio aí? O que o baixo faz quando a melodia cala? O baixo fala. E aí a gente vai se servir de um famoso clichê que você conhece muito bem, olha só. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Não precisa inventar 1000 soluções, né? A complexidade nasce da simplicidade e não existe nenhuma equação, por mais complexa que ela seja, no universo da física e da matemática, que não esteja baseada no princípio de que 1 mais 1 é igual a 2. Então aqui, ó, 1 mais 1 é igual a 2. E um dia talvez a gente chegue a equações complexíssimas, se isso for necessário. Mas a gente tem a seguinte melodia na linha de baixo. Tá vendo como essa linha de baixo, ela completa a minha melodia de modo como que a coisa estivesse fechada e tudo que eu acrescentasse depois fosse assim, um acréscimo, como a própria palavra diz, ou seja, vem como acréscimo, mas o essencial está aqui, tanto em termos rítmicos, veja só, o famoso pom, 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 pom tem essa função, quanto em termos harmônicos. A harmonia está fechada ali já está cimentada, tá certo? A segunda metade desse exercício, se você sente que dá para fazer, pode fazer ao longo dessa semana, mas se não, deixa ela de canto. Na segunda lição deste curso, a gente vai fazer junto, a gente vai completar o... Certo? Mas eu queria mostrar aí para vocês esse princípio que eu gosto muito, que é de aproximar aí o universo da simplicidade da música popular dessa nossa ciência que a gente está querendo abordar. Também para ver que as duas coisas estão imbricadas, né? E uma não pode ignorar a outra. Uma se funda e há uma simbiose na outra. Tá certo, pessoal? Então, hoje vimos o que é uma melodia, para que serve, ou seja, qual é o objeto do nosso curso na realidade.
o que é o contraponto de primeira espécie e os primeiros passos para a gente fazer um exercício. Eu já vou prevenindo você que a primeira bateria de exercícios é feita para ser ruim, tá bom? Não tente fazer nada genial. Tente, assim, fazer e veja, sobretudo, a correção que eu vou fazer. Quais são os pontos nos quais você tem que prestar atenção, porque a segunda bateria vai ser ainda o mesmo tipo de exercício, vai ser de primeira espécie. E lá você vai tentar evitar os erros. Mas como você ainda não conhece quais são os tipos de erro nos quais você vai cair, então não se preocupe muito, tá bom? Não venha com muitos pudores. E o terceiro ponto da nossa aula de hoje, como fazer uma linha de baixo nos servindo dos 4 segredos do baixo. Eu espero que tudo tenha ficado claro. Se não ficou, me avise aí nos comentários ou do nosso site ou do canal YouTube, se você está seguindo pelo YouTube. Se você está seguindo pelo YouTube e sentiu que dá para fazer esse curso, que esse curso vai ser útil para você, se está conseguindo acompanhar, eu te convido a se inscrever no site felipelessage.com/br. Tá certo, pessoal? Um abraço, muito obrigado e até a lição 2. Tchau!